Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando hoje, no dia 23 de agosto de 2021, a primeira live da disciplina de Unidade Curricular Eletiva Narrativas Digitais, Cinema e Literatura de Terror. Essa disciplina ela é semestral, ministrada na Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, UNIM, e é uma iniciativa, uma proposta diferenciada para trabalhar novos conteúdos, novas perspectivas, novos olhares para a literatura e principalmente com a sua relação com o cinema. E por que o terror foi escolhido? Foi escolhido justamente porque as pessoas têm um fascínio com o terror. Elas procuram esses filmes, são muito visualizados, essas histórias são muito lidas, muito procuradas. E isso é comum porque, geralmente, quem procura história de terror vai assistir protegidinho no escurinho do cinema, ou debaixo da coberta, em casa, sempre na proteção do lar, de algum lugar tranquilo para assistir esse tipo de filme ou ler esse tipo de livro. Então, aí sim você tem coragem de se arriscar. É uma literatura que te faz brincar com os próprios medos, mas você vai procurar brincar com esses medos de uma perspectiva, de um ponto de vista, de um lugar seguro. Né? Então, essa é a concepção do que seria essa literatura de terror trabalhada, estudada. Né? Bom, então, diante dessa proposta, a primeira atividade trabalhada nessa disciplina foi com a obra do Neil Gaiman, Coraline, que muitos conhecem principalmente por conta do filme maravilhoso que tem, tá? Mas, além do filme, quem não conhecia precisava também conhecer essa obra que é incrível. Para essa conversa, para falar um pouco sobre o Neil Gaiman, sobre as obras no geral, eu convidei o Gabriel Landa, que é um amigo muito querido meu, e ele é jornalista, historiador, mestre em antropologia sociocultural, meu colega de mestrado, meu compadre, porque ele é padrinho de uma das minhas filhas, com muito orgulho, né? Então, um amigo muito querido mesmo. E entende, gosta desse universo, né? A gente sempre tem, quando a gente podia se encontrar, né, antes dessa pandemia e tal, a gente sempre teve conversas bem legais sobre literatura, sobre filmes, sobre música. Então, sempre foi um papo muito legal, uma ótima influência para a sua afilhada. Isso aí é sem dúvida alguma. Então, Gabriel, quero te desejar uma boa noite, agradecer por você ter aceito o convite e peço que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Só deixando claro, quem é especialista em literatura aqui é a Ana. Eu sou só um entusiasta, tá? Eu só gosto do assunto, mas quem manja mesmo é ela. Bem, eu sou bem leitor, né? Eu leio muito desde sempre, desde criança. E o terror também foi algo que eu gostei muito. A literatura de terror, ela é muito boa. E o terror para infância, vamos dizer assim, o terror para crianças, você também pode encontrar grandes obras atualmente, né? Então eu acho que é um gênero muito interessante de ser trabalhado e eu acho que também para adolescentes e para crianças também tem ótimas obras. Mas aí eu coloco uma pequena crítica a quem vai com os amigos assistir o terror no cinema. Porque o pessoal fica todo mundo junto, todo mundo conversando, se divertindo. Gente, não é assim para você mergulhar num filme de terror. Vai sozinho, vai só com o namorado e assiste assim. Porque se você for em 15 pessoas brincando e gargalhando, você não vai aproveitar o filme. Você está se enganando, achando que você está com coragem. Mas o legal é você ver sozinho. Aí você vai entender a pegada da coisa, né? E vai ficar, inclusive, um filme melhor. Você vai entender a proposta do filme, né? Sim. E em casa, de preferência, assistir no escuro, tarde da De noite, mandar noite. todo mundo dormir, para ter essa experiência do susto, né? Sim. Ô, Gabriel, me diz o seguinte, o que começou a chamar a sua atenção para esse tipo de literatura, para esse tipo de cinema, essas histórias de terror, essas histórias do universo fantástico em geral? Uhum.
Olha, eu vou começar falando do terror, depois eu puxo um pouco pro fantástico. Eu acho que o terror demorou um pouco para eu gostar dos filmes de terror, porque o terror ele é um gênero no cinema que é muito fácil você fazer um filme barato e meio de qualquer jeito. Então tem muito filme ruim ou meia boca de terror. Então até eu conhecer bons filmes também demorou um pouco. Mas depois que você vê bons filmes de terror, você gosta, você vê que é um gênero que dá para explorar bastante coisa, que tem ótimos filmes de terror. O problema é que o que geralmente chega na grande massa são os filmes meio. Não que o slasher, mas não que o problema seja o slasher. O slasher é aquele filme que geralmente vai ter um assassino que chega e mata, geralmente adolescentes. O problema não é esse. O problema é que esse filme é muito fácil você fazer ele meio de qualquer jeito. Mas ele, sendo bem feito, ele é ótimo. A Netflix soltou uma trilogia agora, é o Rua do Medo, e é um slasher, tem um terror sobrenatural, mas ele é mais puxado para o slasher e é ótimo. Então, assim, você pode fazer bons filmes, mas eu entrei no... Agora, com a literatura mais fantástica, eu comecei aos 8 anos com Harry Potter, né? E embora Harry Potter seja fantasia, mais aventura, ele tem um tom sombrio e ele tem um pezinho ali no terror. Tem os monstros, né? Tem os grandes vilões, os bruxos das trevas. Então, embora não seja terror, ele bebe um pouco de coisas que tem geralmente no terror, né? Os monstros e tudo mais. E ele trabalha com o terror com a infância, né? Porque são as Sim. crianças indo para a escola e enfrentando coisas que os adultos não queriam enfrentar, não, né? Inclusive isso. Bom, então, eu quero que você comente para a gente qual que é a sua relação de infância com essas histórias, assim, o que chamou sua atenção, o que marcou sua infância? Alguma história que tenha marcado assim mais do que as outras, que tenha te dado susto, pesadelo, que você ficou um tempo assim, caramba. Uhum. Olha, na infância, eu descobri o terror pela Band, que a Band, eu lembro que ela passava uns bons filmes de terror, eu acho que era no sábado, no domingo, e tinha muito filme de lobisomem. E foi aí que eu fiquei apaixonado pela ideia do lobisomem e tudo mais. Eu lembro que tinha uns bons filmes, eu lembro que tinha o Lobisomem Americano em Londres, eu lembro que passava, que é um filme bem famoso, né? E tinha vários de lobisomem e de vampiros, eu até gostava, mas o que eu mais curtia quando eu era criança era um filme de lobisomens, até porque é um mito que tem muito no Brasil, do lobisomem, né? Embora vão ter algumas diferenças, mas a gente encontra o lobisomem no Brasil, vamos dizer. E como eu morava numa cidade de 12 mil habitantes, e tinham fazendas muito perto, e eu ia numa fazenda com uma certa frequência, eu sempre torcia para ir de noite para eu ver um lobisomem, sabe? Então Meu Deus. eu gostei do terror porque me trouxe essa coisa de e se tudo isso for verdade, sabe? Então eu gostava disso para ver se encontrava algum desses monstros. No caso, o principal era eu gostava do mito do lobisomem, né? Porque até eu passava bastante na época, eu lembro que passava bastante filme. Aí de desenhos, tinha uns desenhos que tinham um tom sombrio que eu gostava. Que era o Gárgulas, que você não encontra com facilidade. É um ótimo desenho, inclusive recomendo para quem estiver assistindo. Você não é um Ele desenho. passou na TV Cultura, não foi? Olha, Esse cara. eu via na Globo. Eu acho que eu via na Globo. Não, no SBT. E dava no SBT. Mas não é um desenho, vamos dizer assim, para criança. Você pode ver ele jovem, adulto, que você vai continuar gostando. Ele tem uma história bacana. Eu peguei alguns episódios para ver, uns anos atrás eu gostei. O problema é que é muito difícil de encontrar. E Múmias Vivas eu também gostei, também tem um tom meio dark. E o Múmias Vivas você encontra ele inteiro no YouTube. Só você digitar, encontra fácil. Também é uma ótima animação. Legal. Bom, e nesse contexto, hoje, para você, qual que é o personagem mais assustador no cinema, na literatura e por quê? Uhum. Olha, quando você me mandou a pauta, né, eu dei uma estudada e pensei bastante sobre essa. Porque eu achei essa uma pergunta difícil. Mas eu acho que o preferido eu acho que seria o Darth Vader. Mas o mais assustador eu acho que seria o Voldemort, do Harry Potter, né? Porque, querendo ou não, ele é um tanto quanto realista. Não que existam bruxos das trevas e tudo mais, só que aquele cara que se volta para o mal, é inteligente, tem poder e tenta se tornar um tirano, isso
acontece, sabe? Então, eu acho que o Voldemort, ele é assustador porque existem pessoas como o Voldemort. E se elas pegam o poder, dá ruim. Então, eu acho que o Voldemort, eu acho ele mais assustador porque, sabe, ele, de certa forma, ele é real. Ele existe. Então, em algumas pessoas, vamos dizer. Então, ele seria para você tanto na literatura quanto no cinema. Eu acho que sim, porque ele representa um tirano que consegue o poder. Então, eu acho que talvez na literatura eu colocaria um pouco do Exorcista, que o livro ele é ainda melhor que o filme. Eu gostei muito do livro do Exorcista, também fica a recomendação. É um livro maravilhoso, até melhor que o filme. Ele deixa algumas questões que o filme não traz, mas no cinema eu acho que o Voldemort. Até porque ele ficou muito bem feito, né? Ficou maravilhoso. Eu ia te perguntar o que você achava da caracterização do personagem, né, no filme e no livro. Não, eu achei ela muito, muito bem. O Voldemort ficou perfeito. Se você leu o livro, claro, eles mudaram algumas coisas na aparência, sim, mas nada que comprometa o personagem, né? Eu acho que ele ficou muito, muito bem trabalhado. Não perde nada. Legal. E me diz o seguinte, como que você chegou, como que você conheceu as obras do Neil Gaiman? Que a gente vai entrar agora no foco, né, desse escritor. Quando que você o conheceu? Olha, a primeira obra do Gaiman eu li, eu acho que eu tinha 15 anos, que foi o Livros da Magia, deixa eu até separar aqui, porque teve como eu falei, eu entrei na literatura pelo Harry Potter, e tinha quer dizer, até ainda tem uma certa polêmica de que o Harry Potter seria um plágio do Livros da Magia, que é esse quadrinho aqui. E se você reparar, o Tim O Hunter, que é o traço lembra. protagonista, ele lembra o Harry. Mas o próprio Neil Gaiman comentou sobre, porque tanto ele quanto a Rowling, eles são da Inglaterra, e ele coloca que, olha, é, tem traços dos contos de magia, contos de ficção, de fantasia, que eles são próximos, que você, querendo ou não, repete. Tipo, a coruja como símbolo de sabedoria, o menino magro e franzino, que na verdade tem um outro poder que não é o físico. Então você representa ele como fraco para destoar que o poder dele não está no físico, né? Então ele fala, isso é meio que, vamos dizer assim, comum. Então não é um plágio, porque é só uma forma de você apresentar o personagem. E daí eu li esse livro, né, esses quadrinhos, na verdade, ele é um quadrinho. Eu li aos 15 anos, foi aí que eu conheci o autor. E dali eu fui lendo outras obras dele, né? Legal. E qual que é a sua favorita do Neil Gaiman? Olha, o Livro da Magia é uma das minhas favoritas. Eu realmente gostei muito, acho que eu já li umas 3, 4 vezes. E o Deuses Americanos, que inclusive virou uma série. Eu não gosto da série. Então, caso a pessoa tenha visto a série, essa mesma edição. Se a pessoa viu a série e falou, mas o livro deve ser ruim, não gostei da série. Não, leia o livro é maravilhoso. Eu não gostei da abordagem que ele era na série, então também eu acho que ele e o Livros da Magia seriam as minhas obras preferidas do Neil Gaiman. Mas assim, é difícil, porque eu também gosto de todas as obras dele. Então, ranquear é meio complicado, mas eu acho que eu diria essas duas. Bom, o Neil Gaiman, ele entrou no conteúdo, né, da minha disciplina a partir da obra da Coraline. E, como a gente já falou aqui, esse vídeo vai ficar salvo depois no YouTube. Ele faz parte, ele conta como uma videoaula para os meus alunos, inclusive. Ele, o Neil Gaiman é um autor inglês, hoje é residente nos Estados Unidos, um autor escreve muita coisa. Para muitas pessoas, ele acaba sendo mais conhecido pelos quadrinhos, pela criação do Sandman, que é, Uhum. querendo ou não, é um ícone das histórias em quadrinhos em geral. Não tem assim como não falar desse universo. Mas ele transitou por outros, Sim, inclusive ele fez histórias para o Batman, né? Tem histórias sim. dele. Aí, quando eu falo isso, eu não falo, então já sei porque a professora pediu. Ela já falou num vídeo anterior que o herói dela favorito é o Batman, então
Tipo, uma coisa vai puxando a outra, né? Com certeza. E quando surgiu essa proposta de trabalhar a literatura de terror, ao mesmo tempo eu não queria que fosse aquele terror grotesco, aquele terror, igual você falou, aquele terror baixo orçamento, ou extremamente pesado e assustador, porque querendo ou não, nós estamos lidando com Gráfico, né? alunos do ensino médio, né? Então, Uhum. acho que para iniciar, para começar o caminho nas histórias de terror, o interessante seria uma obra um pouco mais leve. Uhum. E aliando isso, Neil Gaiman não só escreveu obras HQs, quanto obras em geral, romances, como Deuses Americanos, igual você falou. Deuses Americanos, para falar a verdade, eu não quis ver a série. Porque eu comecei, eu li o livro, e à medida que eu fui vendo, aí eu vi algumas críticas sobre a série. Gosto muito do ator que faz Odin. Odin? Uhum. É, mas eu não quis, mas porque eu. Não, parece que a série não terminou, não sei o que. Eu falei, não, nem vou ver então. Nem quero ver, porque a imagem que eu fiquei do livro é uma, então prefiro. Eu fiz a mesma coisa com outras histórias, assim, que se eu comecei a ler, eu falei, não, vou ficar com essa versão, não quero ver, sabe? Se mais pra frente mudar de ideia, tudo bem, mas por enquanto eu não quis mudar. Além disso, além de escrever romances, e HQs, ele também escreve muitos contos. E a abordagem dos contos dele é uma das coisas fantásticas. Um dos livros, cadê? Que eu li, vamos pegar aqui, dele, que eu gostei muito, foi o Alerta de Risco. E acho que a proposta mais interessante que eu gostei nessa obra é que ele explica, conto por conto, por que ele escreveu aquele conto, da onde que surgiu aquilo. Eu achei isso muito legal. Ficou tão interessante conhecer mais do escritor do que até mesmo o conto. Não, os contos são ótimos. Mas ele contando das experiências, uma das coisas mais legais que eu achei que o Neil Gaiman faz, ele fazia, né? Por conta da pandemia, teve que dar um tempo. Ele fazia apresentações nas quais ele lia a moda antigos contos, né? As pessoas reunidas e contando aquelas histórias assustadoras de Uhum. suspense. Então imagina que legal você, de repente, vai lá assistir o Neil Gaiman, leia da sua própria obra para você. Então, é uma coisa fantástica. Então, esse aqui eu adorei, né? Sem, assim, eu li numa tacada. Acho que praticamente todos dele eu fui lendo dessa forma, né? Até fiz Uhum. um painelzinho bonitinho. Tem esse mais recente aqui. Também esse aqui ele é um organizador, né? Uhum. Mas voltando. E a Coraline sempre gostei, sempre achei uma história fascinante. Lembra muito o estilo do filme, puxando agora para o filme, lembra muito a pegada dos filmes do Tim Burton, que eu Sim. adoro, absolutamente viciada. Então, tem essa pegada meio gótica, meio dark, meio sinistra, mas trabalhando com temas absolutamente leves. Então, falei, dá para Uhum. trabalhar a perspectiva do terror a partir de uma obra Sim. como Coraline, tanto o filme quanto o livro. Então, os alunos eles receberam o livro, eles receberam o filme para assistir, para analisar. Eles tiveram que fazer, eles ainda vão entregar, né? Essa live é anterior à entrega da data final. Falei, olha, então vocês têm mais uma chance de pensar a respeito, justamente para comparar uma coisa com a outra melhor, ter um olhar maior, né? Uhum. Disso aí. Sobre a obra da Coraline, que você também leu, você assistiu o filme. O filme, principalmente, o filme não tem como a gente não passar sem ter visto. Sim. Né? Primeiro que ele é de 2008, Acho que é 2009. 2009. É, Acho que é por aí, 2009. 2008, 2009. Então, tipo, não tinha. Nós que gostamos desse tipo de história, desse tipo de universo, seria impossível não ter assistido. O livro talvez Sim. passasse e tal. Mas agora, lendo o livro, comparando, assistindo, realmente você entende que o universo do Neil Gaiman é um universo grande, né? Assim, ele tem Sim. criações muito bacanas. Sobre essa obra específica, Uhum. nossa Coraline, o que você achou?
dessa obra, o que você achou do livro, o que você achou do filme, né? Eu quero saber a sua opinião, mas para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, a intenção é que é um bate-papo, a gente não está tentando ser muito teórico, muito certinho, na mesma perspectiva, brincando como se nós fôssemos estudantes também, nós estamos descobrindo, aprendendo mesmo, porque é uma perspectiva nova de estudar isso no ensino médio. A universidade já faz muito esse tipo de trabalho, tudo, mas na escola de ensino regular ainda é algo muito novo, né? Então, nós estamos começando a apresentar obras diferenciadas para eles, né, nessa tentativa de estimular o gosto pela leitura. Então, o que você achou do livro e do filme? Bom, eu vou separar. Começar pelo livro. Eu gostei do livro e ele é interessante porque tem outro livro dele que começa quase que igual, tipo, as duas primeiras páginas, pode ser quase como Ctrl-C, Ctrl-V, que é o Oceano no Fim do Caminho, que também é maravilhoso. Por quê? Porque eles são a mesma ideia, é uma criança que acabou de se mudar para um lugar novo, tem uma casa que é alugada em várias partes diferentes por outras pessoas, e são crianças que ficam espoleta de um lugar para o outro e vasculhando. E a Coraline, eu acho que o que é legal é que ela retrata aquela criança que, primeiro, é uma criança normal, uma criança que está sempre querendo brincar, uma criança de verdade, né? Ela gosta de se aventurar pelo quintal, porque ele dá para entender que é uma casa afastada, numa casa num bairro, né? Então ela tem um campo enorme para ela vasculhar e tudo mais. E aí ela procura e acaba se encontrando com o portal lá. Eu acho que não tem problema ter spoiler, porque os alunos leram e assistiram, né? É o que a Então gente eu acho que espera. primeiro, É o que a gente espera. então eu acho que o legal primeiro é que ela retrata uma criança brincalhona que está ali e acaba se deparando com o mundo mágico. E aí eu acho que a grande questão do Neil Gaiman, que também separa ele um pouco de escritores como o C.S. Lewis de Nárnia, ou como a gente está Rowling de Harry Potter, ou até mesmo o Alice no País das Maravilhas, que existe um mundo à parte, existe um mundo de magia, só que esse mundo de magia, ele não é lá. Por exemplo, embora Hogwarts seja no nosso mundo, ele não dá. Você dificilmente entende que ele é nosso mundo. Ele é quase que a parte. O universo mágico do Neil Gaiman, em Coraline, por exemplo, ele interage com a gente. É tudo muito mais próximo, é tudo mais urbano, sabe? O terror, ele tá ali, tanto que tem um livro dele, que é o Lugar Nenhum, que os seres místicos, eles estão no meio da rua. Eles estão ali e poucas pessoas enxergam eles. Então, as entradas são no nosso mundo, sabe? Não tem uma entrada mágica, não. Qualquer um que abre a porta chega. Então, isso é uma coisa que eu gosto e gostei no Coraline, tanto que ela fica nessa questão se ela fica em um mundo ou no outro, né? Porque é só ela transitar. Claro que vai chegar um momento que ela não consegue mais voltar com facilidade, mas ele dá essa ideia de que assim, o terror, o assustador, ele está aqui, ele está do nosso lado. Se você bobear, você vai se dar mal, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho legal, que ele traz o mundo místico, o mundo do terror, para perto, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, essa aproximação do fantástico. E tanto o livro quanto o filme, aí o filme, já falando um pouco, primeiro que não tem como a gente falar do filme sem falar do visual, porque ficou maravilhoso. Ele é um slow motion e, cara, não tinha como ser melhor aquele filme. Ele é totalmente assustador, ele é gótico, como você falou, né? Ele é muito, muito bem feito e ficou extremamente fiel ao livro. Eles fazem algumas modificações porque não tinha como não fazer, né? Porque em cinema são mídias diferentes, então muito bem que dá umas adaptações, mas eu acredito que, ao contrário do que a gente comentou em Deuses Americanos, a adaptação ficou maravilhosa, sabe? Eles entenderam o que era o Coraline e trouxeram e colocaram no cinema. E aí começa, acho que, algo que é engraçado, porque o Coraline era para ser Caroline, mas aí, num erro de digitação, ele colocou Coraline, gostou e acabou ficando. E Coraline é um nome perfeito para esse livro, porque ela é uma criança, que aí agora a gente já pode começar a falar sobre, acho, do que se trata o livro, né? Começa com os pais negligenciando a filha, não dão atenção para ela, e aí ela quer um mundo perfeito, como Caroline. Só que não existe o perfeito. Até aí vem o Coraline, que ela é o imperfeito. E é o que existe, o imperfeito.
Então também trabalha isso, que o mundo perfeito você não vai encontrar. Quando ela encontra, ela vê que no final dos contos era só uma ilusão, né? Com certeza. E o filme? O que mais você fala do Oi? filme pra nós? E o filme, o que mais Bom, você acrescentaria? bom, a gente pode falar a caracterização geral de tudo. A casa ficou muito bacana. Se você lê o livro, vê o filme, você vê que eles entenderam bem. A casa ficou muito legal, que aparecem são várias casas em uma só, né? O outro mundo também ele ficou mais místico, né? Do que no livro. O livro é quase que um mundo normal. E no filme não, ele já mais colorido, já tem objetos que não tem no nosso mundo, até para entender melhor que é um outro mundo, né? Então eu gostei muito do filme, eu acho que é muito bom para uma criança ver, né? Se você quiser começar a colocar uma criança, um adolescente, tanto na literatura quanto nos filmes e no terror, ambas as obras são muito boas para isso. Elas fazem bem esse papel. E eu acho que o que eu tenho a dizer por cima vai ser isso, né? Que eles retratam bem e o terror mostrado também ficou muito bom em ambos os casos. Porque a mãe, tanto no livro quanto no filme, ela é extremamente assustadora, né? É terrível. Ah, você reparou uma coisa muito bacana, que é a questão da casa, né? O próprio Neil Gaiman, ele morou em uma dessas casas grandes, né? Eram casas realmente grandiosas e que justamente por isso elas acabavam sendo alugadas para mais de uma pessoa, então são vários quartos, então era comum alugarem esses quartos e dividirem espaços comuns, como cozinha, sala, né? Então, mas mesmo assim, dentro dos quartos ainda haviam as repartições. E ele morou Uhum. numa casa dessa. Tanto que quando o pessoal do filme montou, quem está assistindo o filme Coraline, ele é feito todo em stop motion, que é uma técnica que você cria os bonequinhos, você faz tudo, as maquetes, os bonecos, e cada cena é fotografada uma a uma. Então imagina a quantidade de filme que é desenvolvido ali quadro por quadro para ser criado isso aí. Então, para uma levantadinha de sobrancelha da Coraline ou uma piscadinha de olho, é um bonequinho diferente, é um rostinho diferente, um movimento, qualquer coisinha. E aí, voltando a falar da casa, quando o pessoal do filme montou a casa da Coraline, o Neil Gaiman foi verificar, óbvio, baseado na obra dele, foi. E ele ficou encantado porque ele falou: vocês criaram realmente a casa que eu vivi na minha infância. Então, se o próprio autor chega nessa linha, né, de reconhecer isso, ele ficou tão satisfeito quando, lógico, tanto o livro quanto o filme tem algumas diferenças. Nesse caso, eu acho que são muito sutis. Tem livros para filmes que mudam muito. Lógico que a gente entende que a linguagem cinematográfica ela é diferente. Né? O livro ele pode se passar no passado, no presente, no futuro. Agora o filme não. O filme ele sempre vai retratar algo que está acontecendo naquele momento, por mais que se refira a épocas diferentes. Ele sempre retrata algo acontecendo, não que já Uhum. aconteceu. Né? Então, o livro em si, assim, é muito sutil o que tem de diferente, tanto que um complementa o outro. Você não tem uma diferença brutal a ponto de igual, assim, tem muitas pessoas que discutem, né? O livro é melhor que o filme. Basicamente, Coraline, as duas obras se completam Sim, perfeitamente. Se com você certeza. quer ganhar mais conhecimento, você vê os dois e você vai gostar dos dois de qualquer forma. Assim como o Gabriel falou, né? A Coraline é uma menina pequena, deve ter os seus entre 8 a 10 É, anos, não lembro a idade dela, ao certo. eu acho Mas que assim, chega dizendo. ela está nessa faixa dessa descoberta e é importante o ponto que você tocou enquanto uma criança negligenciada. Ela tem muita energia, ela quer brincar, ela quer extravasar, ela quer curtir a presença dos pais, mas os pais nunca têm tempo para ela porque eles trabalham. Então, e como eles mudaram de um lugar, então provavelmente nessa mudança, ela perdeu possivelmente os amigos que ela tinha no outro lugar
e ficou inserida no universo adulto, porque nesse casarão que ela mora, num lado tem um velho caquético, doido, e do outro, duas senhorinhas ex-vedetes, que são doidas tanto no mundo diferente quanto no mundo real. Né? Então, Sim. ela não tem contato com uma criança ali, né? Quem são os contatos que ela tem? Ela tem o gato, ela tem os três espíritos das crianças que foram massacrados pela mãe malvada, né? A mãe do outro mundo. Então, ela acaba partindo inicialmente para esse outro mundo por esse fascínio justamente. Ela quer tanto brincar, ela chega pro pai dela, que o pai dela fala, não, faz o seguinte, vai contar quantas portas de janelas tem na casa. Tipo, tá nem aí, né? Não tá nem aí. E a menina, o que vai fazer? Numa idade cheia de energia, quer brincar, ela começa e ela acha essa porta, né? O pessoal que está acompanhando tem a porta, ela abre a porta e não tem nada, tem só uma parede de tijolos tampando essa porta. Então, que criança que isso não despertaria uma curiosidade, né? A criança tem isso. O que haveria por trás dessa porta? Mas quando a mãe verdadeira está junto, a porta aparece com as paredes de tijolos. Quando a mãe não está próximo, aparece o portal para esse outro mundo. Então, ela mergulha nessas descobertas. Então, é uma obra interessante de trabalhar com a infância, justamente porque é um mergulho na própria infância. A infância em si é um processo de descoberta. Então, você vai aprender a andar de bicicleta, você não vai aprender a andar de bicicleta num estalo. Não. Você vai cair, você vai se ralar, você vai se machucar, até você ganhar uma firmeza. E, basicamente, a história da Coraline vai mostrar isso. Ela vai passar percalços bem difíceis para aprender a confiar em si mesma, a valorizar aquilo que realmente importa. Os próprios pais vão sentir essa mudança, porque os pais verdadeiros também serão aprisionados. Então, a partir daquele momento, os pais também vão passar a repensar a sua relação com a filha. Assim, é uma obra voltada para o público infantil, porque o Neil Gaiman ele começa escrevendo para uma filha e ele para de escrever um tempo. Ele para uns 10 anos, porque ele está fazendo um monte de outras obras. E aí ele tem outra filha. E ele fala, não, eu quero criar um conto de fadas, né, entre aspas. E ele cria essa história, né? A princípio, tanto que no início, ele começa... Vamos achar aqui. Cadê a introdução? Ele começa falando, comecei este livro pela Holly, a filha mais velha, e terminei pela Maggie, a filha mais nova. Né? Então, começou para elas. Então, é uma história que você fala, não é legal. Contar história de terror para criança, pode traumatizar, não sei. Gente, mas nós temos que aprender a encarar nossos medos. E Coraline mostra exatamente isso. Se você também for protegido demais, vai ser pior. Então, você tem que descobrir, ver esse medo para, quando se chegar a acontecer uma situação similar, você vai saber como reagir. Então, os filmes de terror, querendo ou não, eles te preparam para possibilidades, né? Querendo ou não. Além disso, todas essas questões, assim, para você, qual que você acha que seria o principal tema tratado nessa história? Né? Que a gente falou da criança negligenciada, mas você acha que tem mais algum tema assim, importante nessa obra? Eu acho que tem a própria criança se descobrir um pouco, né? Eu acho que também, como você mesma colocou, porque ela acaba tendo que aprender a ter coragem, aprender a se virar, de certa forma, sozinha, porque ela viu que os pais não estavam aí para ela, então ela meio que deu o jeito dela também, né? Mas eu acho que um ponto central a gente poderia traduzir como pode ser também uma metáfora para negligência paterna, né? Não só isso, mas eu acho que acaba sendo o ponto central. Claro, a criança conversar com estranhos, confiar em estranhos, né? Vai ter isso, porque ela confia na outra mãe, na mãe de outro mundo, o pai de outro mundo. E aí até que chega uma hora ela vê que tudo aquilo ali era uma farsa, né? Era uma ilusão e na verdade eles eram monstros. Claro, se a gente traduzir isso para o nosso mundo,
eu acho que tá bem clara a mensagem, né? Se você ficar negligenciando seu filho, ele pode acabar confiando em quem não deveria, porque você não está dando atenção para ele. Então, aí já são dois problemas, né? Pode acontecer alguma coisa. A Coraline teve um final feliz, mas nem sempre acontece, né? Exatamente. Então, veja, como que uma obra, né, de um foco infantil, como que ela não vai ensinar só a criança, mas ela vai ensinar o adulto que lê também. Com Né? Não certeza. vai ter como. Ah, e o que, que você acha de estudar esse tipo de assunto, esse tipo de literatura na escola, assim, de filmes? O que você acha disso? Uhum. Olha, eu acho bacana, tanto que a gente, inclusive, está aqui para falar sobre isso, né? Porque mostra que a literatura e o cinema, mas eu acho que o foco principal aqui vai ser a literatura, é muito vasta. Então você pode falar de N gêneros, N formas de contar uma história, e o terror é uma delas. Claro que aqui é um terror adaptado para o público infanto-juvenil, mas como a gente vem comentando, a história é maravilhosa. Não é porque é uma história infanto-juvenil que ela perde qualidade, pelo contrário. É um grande autor escrevendo uma grande obra, só que para um público X. Claro, então a história continua sendo boa, sabe? Então eu acho que é muito bom trabalhar isso na escola, até para mostrar que você pode ler de tudo, você não é porque você não gosta de X gênero literário que você não gosta de ler. Não, só procura um livro que te interesse. Você já fez uma outra live sobre quadrinhos, né? Então, assim, às vezes você não gosta de livros, pode gostar de quadrinho. Não gostou de quadrinho? Tá, mas você gosta de livro de terror ou de fantasia. Então, sabe, tem tipos de leitura para todo mundo. É só você dar uma procurada, sabe? Então, eu acho que é importante, até para mostrar que tem. É só procurar. Você vai encontrar um tipo de livro que vai te interessar. Com certeza. E não é um pensamento comum, infelizmente, a maioria de muitos professores. Ainda a gente encontra muito professor como que a gente pode falar, extremamente clássico. Ele só quer que estude aquilo da literatura. Mas muita gente vai chegar à literatura através de outras obras. Uhum. Recentemente eu vi uma reportagem de uma moça, ela tem, agora me fugiu o nome dela, assim, tremendamente, mas ela tem um canal bem bacana que ela comenta obras de tudo quanto é tipo de gênero, ela tem formação na área de letras e tal. E ela falando, o que, que me motivou a estudar? Ela falou, eu comecei a ler Crepúsculo, eu gostei, ela falou, né? Ou seja, a partir daquilo, todo mundo, tá, é uma obra assim, assim, assado, Olha, beleza. Só que foi o passaporte para ela começar a ler outras obras. Então ela falou assim, sim. de Crepúsculo eu fui para Shakespeare. E aí? Uhum. Então, se alguém tivesse me desmotivado logo de cara, não, você não vai começar com isso não, não vai ler isso aí é perda de tempo, Uhum. talvez ela nunca E nem outra, teria gostado de ler, né? talvez se ela começasse com Shakespeare, ela não ia ter gostado de leitura. Mas ela Não entender. precisou ela precisou ir escalonando, vamos dizer, né? Então, é claro que uma literatura muito mais, vamos dizer, acessível, até porque Shakespeare era de séculos atrás. Uma literatura feita há 5, 10 anos vai ser muito mais próxima da nossa realidade. Então, não tem problema a pessoa entrar por um crepúsculo se ela for descobrindo outros gêneros de literários e tudo mais, sabe? Não é demérito nenhum o livro ser focado num romance adolescente. Porque a pessoa, a partir dali, ela vai descobrir outras obras. Mas se você já chegar com um livro super clássico, de difícil leitura, você vai falar, eu não gosto de ler, e nunca mais vai tentar de novo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo assim com bastante frequência para eles, né? Cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Então, quando alguém fala assim para mim, eu não gosto de ler, eu acho literatura chata, eu falo, mas o que, que você gosta? Aí um fala assim, eu gosto de carros. Eu falei, tem um monte de revista, tem um monte de sites sobre carros, tem um monte de reportagens sobre isso. Então começa a ler isso que te interessa. Eu gosto de ler Uhum. sobre moda. Começa a ler sobre isso. Isso é um passaporte para você se aprofundar em outras coisas, ou até mesmo naquilo que você gosta, né? Eu tenho falado bastante esse ponto com eles. Então, cada pessoa vai começar de uma forma e a partir disso só vai crescendo. Igual quando você fala, você começou o seu encantamento com as histórias do mundo fantástico, do mundo do terror, com Harry Potter. E daí
Foi, né? Foi fluindo e você passou a ler cada vez mais, né? É uma das pessoas que eu conheço que mais lê também, né? Tem esse hábito, ou seja, a gente lê porque tem que estudar, lê porque o nosso trabalho exige isso, mas a gente lê por prazer também, né? Então isso é fundamental. Eu comecei com quadrinhos. Comecei com Cavaleiros do Zodíaco, assistindo na televisão. Achava aquilo tão fantástico. Eu falei, gente, o que é mitologia? Né? Então, comecei, seja de um anime e de histórias em quadrinhos, eu fui, não, peraí, vamos buscar. Qual que é a origem disso? De onde surgiu? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, acho que isso a gente não pode desmerecer. E quando eu montei essa disciplina, uma coisa que eu tinha medo era justamente isso, porque o gênero terror, as histórias de horror no geral, acabam sendo muito desacreditadas, né? Ou por preconceitos religiosos, ou por outros tipos de ideia, que tipo, isso aí é só violência, não ensina nada proveitoso. O que a nossa discussão acabou de mostrar aqui sobre Coraline? Que é absolutamente o oposto. Que eu posso pegar uma história assustadora e, em cima disso, fazer uma reflexão dos pais negligenciando a filha, o processo de crescimento e amadurecimento da criança, a questão do cuidado, do falar com estranhos, né, que os pais não cuidavam, quando viu a menina já estava lá em outro mundo. E, por exemplo, as 3 outras crianças o fantasma que ela encontra no armário, as outras 3 não tiveram a sorte que ela teve. Né? Então, se isso não servir, se essa leitura não servir para você também pensar, você vai ler por prazer, você vai gostar, mas também você vai começar a pensar, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Então tem que ter essa sugestão, né? Todo texto. Eu acho que o Neil Gaiman ele traz muito isso. As obras dele são obras muito gostosas. Ele tem uma relação muito boa com o público. Ali no Alerta de Risco, um dos pontos que eu achei mais fantástico, né? Agora como curiosidade, ele tem o Twitter e ele jogou um dia no Twitter um desafio. Ele falou que ele queria escrever uma história e ele pediu para que os seus seguidores dessem o tema e ele escrever uma historinha para cada mês do ano. Então, os temas mais criativos desenvolvidos pelos seus seguidores, em cima daquele tema, ele ia desenvolver uma historinha para cada mês do ano. E é fantástico esse conto. Quando você vê que o conto surgiu dessa perspectiva, você fica, o cara escreve, porque me desculpa, máquina, mas né? Não é assim. Não, eu escrevo e não é assim para mim. Eu queria ter esse feeling que ele tem com o público, né? Ele tem essa relação mesmo de percepção. Ele está sempre viajando, está sempre lendo, está sempre discutindo, conversando a obra dele, né? Eu acho fantástico. E essa questão dele, a outra obra que eu achei fantástica é a questão dos deuses americanos, porque ele é um inglês que vai para os Estados Unidos traçar uma viagem e ele acaba sendo muito elogiado porque ele dá conta de falar das antigas crenças europeias e as crenças do mundo moderno nos deuses americanos, né? Ou seja, o que é a América? Quais são os deuses americanos de fato? Eu acho fantástico. Eu acho que isso, fora que o Sandman também, né? Não tem cogitação, não tem nem o que se dizer que é fantástico. Para quem está acompanhando, em breve a Netflix vai fazer uma série sobre o Sandman. E uma das coisas mais legais que o Neil Gaiman fez questão de bater é a questão dos personagens, né? Como que eu posso falar assim? Ele não está preocupado com as questões de gênero dos seus personagens. Então, não necessariamente tem que ser um homem, tem que ser uma mulher. Não, mas não. O que importa é a representação. Tanto que acho que a personagem principal é a... Me fugiu o nome dela. A do Game of Thrones, a grandona, guerreira, loira. Me fugiu o nome. Me fugiu o nome dela. Brienne? Isso, a Brienne. Isso, Brienne. Então. E ela vai ser a personagem principal, Sandman. Então você já fica, uau.
Uau, né? Então, eu estou com boas expectativas em cima dessa série. Por favor, não me Uhum. decepcione, Netflix, né? Por favor. Pelo menos isso, né? Bom, Gabriel, já que a gente falou tanto de obras no geral e tal, eu queria que você desse alguma sugestão para quem quer começar a ler literatura fantástica ou de literatura de terror, quem quer se enveredar por esse caminho, dá algumas sugestões assim, de obras que você gosta ou que você acha que é importante conhecer. Beleza. Vamos lá, separei uns aqui. Ó, do próprio Gaiman, O Livro do Cemitério. Ele também é um livro infanto-juvenil dele. É também uma leitura bem tranquila, né? E ele lembra um pouco o Mowgli, tanto que originalmente o nome do Mowgli não é Mowgli, é o livro da selva. E aqui não, é o livro do cemitério. Então, na verdade, aqui não é uma criança criada por lobos, é uma criança criada no cemitério pelos fantasmas do cemitério. Então, é um paralelo assim com o Mowgli, mas é bem legal. Ele é quase que uma comédiazinha, né? Mas ele tem esses elementos do terror. Tem vampiro, tem fantasma, tem assassino. Então, assim, ele tem esses elementos, mas ele não é um terror. Então, é uma leitura bem tranquila, eu recomendo. O que eu já citei, O Oceano no Fim do Caminho, é um livro fantástico e também ele é super curtinho, acho que não tem 300 páginas. Vamos ver. Trouxe um escritor brasileiro de terror, que ele até é bem famoso, né, relativamente. É o André Bianco. O livro aqui é o Bento. Eu imaginei Ah, que você ia falar do André Bianco. o Falei, André Bianco eu ele tenho escreve principalmente sobre. certeza. Acertou, viu só? O André Bianco ele Sabia, escreve sabia. principalmente sobre vampiros, mas não só. E ele tem, vamos dizer assim, entre as obras dele, tem duas trilogias bem famosas, que é a do Bento, que depois vai vir o Vampiro Rei, né? E o outro é os livros do Sete, aí vem o sétimo, que são sete vampiros, e aí vai ter a trilogia O Turno da Noite, que é derivado dessa. Então são duas histórias opostas, mas que cada uma tem vários livros. É muito bom também os livros dele, e ocorrem assim, acho que em Osasco principalmente. Então, assim, é legal que você vê, tipo, o vampiro pegando ônibus, saca? Ele cita, assim, tipo, a Praça da Sé, ele cita lugares do Brasil. Eu lembro que tem uma cena que ele cita a rodoviária de Porto Alegre. E aquele mês eu Nossa, tinha ido na rodoviária de Porto Alegre. Então, assim, é legal que você. Pô, os vampiros passaram por aqui, tá ligado? Então, é legal, porque você se vê próximo das histórias. Como eu citei mais cedo, o Livros da Magia, que é um quadrinho, e ele é legal que, assim, como você comentou sobre quadrinhos em uma outra live, é nesse quadrinho que o Gaiman ele estabelece como vai ser o universo de magia da DC Comics, ali nos anos 80, depois da Era de Bronze. Então, embora seja uma obra própria, uma obra fechada, ela também serviu para a DC, quando for mexer com magia, criar uma história, mesmo que seja com o Superman, Liga da Justiça, vai envolver magia. O que a gente estabeleceu sobre magia para a gente usar? Olha, livros da magia. Então, ele é um livro, é uma história por si, porém ela também serviu para a própria editora saber o que ela abordar. Falando, não, isso aqui vai de encontro com o que a gente estabeleceu lá atrás. Como saber isso? Com livros da magia. Então, ele tem essas duas funções. E também o outro quadrinho dele, que também tem a ver com o universo do Sandman e da DC Comics, que é Morte. Que aqui ele traz fantástico. a Perpétua, né, a morte, e ele inclusive mostra como vai acabar de vez o universo da DC Comics. Qual vai ser o final absoluto com a morte? Então tem aqui. Então é um livro muito bom também. É um quadrinho, mas também é fantástico. É, são alguns que eu tenho de recomendação aqui, que eu acho que. Olha, trouxe várias. Alguma você vai gostar. Se Não, não é procura, possível, não é possível que não é não. possível. Exatamente. Que nenhum desses a pessoa vai gostar de ler. Ah, com certeza. Bom, Gabriel, foi muito legal conversar com você, esse papo. Se deixasse, a gente estendia até o infinito e além, né? Porque é um assunto legal, a gente gosta, e se deixar, né, vai aí. Agradeço bastante você aceitar o convite, participar aqui com a gente, né? Comigo, com os meus alunos, demais pessoas que entraram e saíram ao longo da live. Né? Como eu falei, é uma iniciativa, é uma tentativa de fazer algo diferente na escola. Nessa situação de pandemia, lógico, nós estamos gradativamente voltando para a sala de aula,
Mas, por exemplo, essa disciplina é uma disciplina que ela não pode ser lecionada na escola, então ela funciona online, porque na prática seria uma turma multisseriada, então tem alunos do primeiro, do segundo, terceiro ano do ensino médio. Os alunos se inscrevem na disciplina e fazem, ou seja, eles escolhem as disciplinas que eles querem cursar. Então, os alunos, eles escolheram participar dessa temática. Então, isso é muito, muito bacana, né? E a atividade que eles tinham que fazer, né, além da leitura, eles teriam que ilustrar o medo deles. Essa é uma das tarefas que eles têm também. Porque a Coraline, ela lida com o medo dela, né? O medo daquela mãe, aquele pai com olhos de botão, né? Aquilo, poxa, imagina você chegar em casa e ver a Bia, né? Sua mãe com olhos de botão. Deus o livre, né? Não dá. Então, Como, né? tipo, não dá, não tem como. E Então, aí aqui eu pedi. só uma coisa aqui que eu lembrei. Teve um casal que mostrou o Coraline para o filho. No dia seguinte, eles tinham botado o botão dos olhos. Olha a Mataram a sacanagem. criança. Mataram a criança do coração. Acho que eu vou fazer essa com a Sofia, hein? Tadinho. Bom, então valeu o papo, foi muito legal ter tido essa conversa. Obrigada mesmo, Gabriel, pela sua contribuição. Né? Assim como eu, você é uma pessoa que gosta muito de ler. É uma das pessoas que eu conheço que mais gosta também desse universo fantástico, de histórias em quadrinhos, né? Não foi escolhido para ser padrinho da Sofia à toa, né? Ou seja, você é o padrinho justamente para trazer essas referências aí com essa sua contribuição. Muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar salva depois, eu vou postar aqui no Instagram, depois vai ser postado no YouTube, quem for assistir. Muito obrigada a todos. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Espero que os alunos tenham gostado. Muito obrigado para todos que entraram na live. Espero que tenham gostado. Espero que vão ler alguma das contribuições, alguma das sugestões que nós temos de leitura. Eu acho que isso vai ser o mais importante, né? De preferência, Darem, né? darem uma pesquisada, ver que tem muita coisa bacana para ler, sabe? Eu acho que se pudermos dar um presente, é ler algumas dessas obras, que a gente já vai ficar muito feliz. Com certeza. Então, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, muito obrigado.